uma parte muito de identidade. A lusofonia é um pouco a minha bandeira. E a música que eu canto e todas as influências que eu tenho a nível cultural. Língua. Ou mais do que isso, uma afinidade natural que não conseguimos explicar como, nem o que é. E a língua é o grande instrumento que nós temos para realmente acontecer essa partilha. Porque para haver comunidade tem que haver partilha, tem que haver posto em comum. Em comum, comunidade, comunicação, a língua. Que se criem mais espaços, aproveitando que existe a internet hoje em dia, aproveitando que é mais fácil viajar. Mas mais que isso, não partilhar essa informação toda num espaço de nível informal. Repararmos, não viramos uma esquina sem encontrar um irmão, um valor, ou alguém que tenha, digamos, algo em comum a nós. Boa tarde, bem-vindos ao painel Conexão Lusófona. O meu nome é Anabela, eu sou fundadora de uma empresa aqui no Brasil que é Connecting Dots, que trabalha nessa promoção cultural entre o Brasil e outros países. E obviamente por ser portuguesa e falar português, tenho um foco de trabalho em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa. Tenho o prazer de poder mediar o painel hoje e quero agradecer a todos que vieram, uns mais de longe do que outros, mas praticamente vocês vieram todos de Portugal e o José Fernandes aqui de São Paulo. Já vão ter a oportunidade de todos de se apresentar e aproveito para pedir desculpas em nome do João Pinhatelli, o Conselheiro Cultural de Brasília, que não pôde estar presente desta vez e nos fez prometer que no próximo evento relacionado com a lusofonia que o convidássemos. Antes de passar a palavra, eu gostaria de vos apresentar brevemente, ou fazer uma breve introdução ao tema que originou um pouco o meu trabalho dentro da Connecting Dots. Foi a virada cultural dentro do Experimenta Portugal em 2015, em que nesse ano trouxemos 36 artistas de Portugal e tiveram uma repercussão mediática espetacular, muito boa e uma aceitação fantástica no Brasil e infelizmente não conseguimos dar continuidade a esse trabalho. Dentro do Experimenta Portugal, estas são as áreas, as vertentes onde trabalhamos, com foco na música, mas nas outras áreas da cultura, criatividade, etc. E só para resumir um pouquinho, são 10 os países que têm a língua oficial português e recentemente pelas Nações Unidas foram apontadas novas cidades como cidades criativas. Entre elas, a capital cabo-verdiana foi eleita como, no domínio da música, a 19ª cidade africana a nível mundial a pertencer a esta rede pela música. Existem várias instituições, ou seja, a lusofonia é algo muito natural para nós todos, não é? Mas existem várias instituições que abordam o tema e eu vou-vos dar dois a três exemplos, entre o Instituto de Camões, que recentemente também foram faladas as medidas, que existe interesse em fazermos projetos relacionados com lusofonia de uma forma mais de volume e menos de quantidade, ou seja, para essa expressividade ser maior, e existem, dentro dos resultados a atingir, os pontos do financiamento, desde o Orçamento de Estados, os fundos, obrigada, Sónia, instituições financeiras, parcerias privadas, etc., que devemos olhar de outra forma.
CPLP é outra organização que também dá foco a este trabalho de lusofonia. Agora, em que sentido objetivo? Não sei, ou seja, este debate é um pouco para provocarmos essa discussão e entendermos de que forma cada um de nós tem alguma experiência ou sabe mais sobre estes trabalhos. CIDES, que é o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, falou em 2013, como podem ver, que há 3 anos que existe esta conexão lusófona com Portugal, que está em fase operacional no Brasil, e quando contactados agora para poderem vir colaborar connosco, disseram que essa conexão infelizmente já não existe. Ou seja, as coisas acabam por se esvanecer, esvair, e nós temos que trabalhar um pouco no sentido de afunilar os esforços e trabalhar nesse sentido. Arte Instituto é um exemplo que não é institucional, ou seja, governamental, mas tem a ver com trabalhos individuais de pessoas que se interessam pela arte e a música contemporânea portuguesa, falada em português, e temos o caso dos GIFT, que vou poder falar mais tarde, do apoio internacional que tem nesse aspecto, e esta é a missão do Instituto. A Ana não pode estar, mas numa próxima oportunidade virá com certeza. E eu vou apresentar um breve vídeo do trabalho do Arte Instituto de Nova Iorque, com a língua portuguesa e cultura de Portugal. Então existem estas tentativas privadas que estão a funcionar e realmente têm alguma expressividade internacional, como o Art Institute, a Conexão Lusófona, que foi o primeiro vídeo que mostramos, e nós, entre a Connecting Dots e a diretora da SIN São Paulo, achamos que esta seria uma excelente oportunidade de utilizar a SIN de 2017 para trazer o tema da lusofonia e esta conexão lusófona para futuros trabalhos. É nosso intuito, e dizemos isto em primeira mão, lançarmos um festival, um trabalho, a partir de 2018, que se irá chamar FISH, que será um festival em que vai falar uma só língua, a língua portuguesa, e é um evento exatamente nesse sentido para estreitar os laços e as relações artísticas entre os países e regiões que falam português. Mais tarde irei mostrar o vídeo do nosso colaborador de Macau, mas por agora vou passar a palavra aos nossos convidados. Talvez comece aqui por um Gonçalo, peço que se apresentem e olá, boa tarde a todos. Eu tinha aí um vídeo também, mas se calhar já foram muitos vídeos e passamos a ver aí uns vídeos da apresentação do nosso trabalho que nós fazíamos, mas não sei se está aí para passar. No final podemos passar. Então pronto, não é necessário. Não é necessário. Eu apresento verbalmente. Gonçalo Riscado, eu sou responsável por uma empresa em Lisboa. Então se calhar vou falando ao mesmo tempo, se puder um bocadinho mais, senão é muito vídeo. Responsável por esta empresa que é a CTL, trabalha na área da produção e gestão cultural e tem várias atividades ligadas à música,
um espaço, uma sala de espetáculos, que é o Music Box, que programa cerca de 300 concertos por ano, mais à volta de 500 live acts e DJs, e tem 11 anos de existência. Programamos e concebemos um festival dedicado à palavra, e por isso também bastante importante, palavra no cruzamento com todas as artes, que se chama Festival Silêncio. Iniciámos o MIL, o Lisbon International Music Network, um showcase festival irmão aqui do Cine São Paulo, com o propósito de trabalhar muito a música dos países de língua portuguesa, de fazer essa ponte e de trabalhar a internacionalização na Europa da música de todos estes países. Pertencemos e criámos uma rede europeia que se chama Live Europe, onde estamos na direção dessa rede, financiada pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, que é um programa que visa a circulação de artistas emergentes na Europa. Existe há 4 anos e foi renovado agora por mais 4 anos. Pronto, isto são algumas das atividades que nós fazemos na área da música e acho que termino por aqui a minha apresentação. Olá a todos, eu chamo-me Ricardo Coelho, eu trabalho na Metropolitana. A Metropolitana faz gestão de carreira de artistas portugueses. Entre vários temos o Legendary Tiger Man, Linda Martini, Capitão Fausto, portanto bandas do panorama alternativo rock português. A par disso, nós fazemos produção de eventos, fazemos a produção do festival mais antigo português, que é o Festival de Vilar de Mouros. E no fundo, eu venho do meu background é artista, fui músico durante alguns anos em Portugal, e sou aquilo que se calhar não tem muito sentido, ou pelo menos as pessoas, os suits da indústria não gostam muito, que é ter um bocadinho a visão mais artística, ou pensar um bocadinho mais no artista e não tanto no business, na questão estritamente financeira e se o projeto tem viabilidade financeira ou não. E nós gostamos muito de apenas lançar aquilo que nós acreditamos, os artistas que nós acreditamos, e se calhar não nos interessa tanto se o artista canta em português ou não. Isto é uma questão que depois nós podemos aflorar, mas para nós o que é interessante é se o resultado artístico nos satisfaz ou não. Olá, o meu nome é João Gonçalves, sou um dos músicos da banda Gift. Nós há cerca de 12 anos que fazemos incursões no Brasil, com turnés e espetáculos e promoção. Em Portugal somos uma banda muito consolidada, já há 22 anos que trabalhamos de forma independente, com tudo tem a ver com edição, que é nossa, tudo tem a ver com agenciamento, que também é nosso, tudo em Portugal, e a nossa carreira em Portugal é talvez uma das bandas que vem do independente e conseguiu chegar ao mainstream, às rádios. E portanto o nosso trabalho, além de sermos dois dos 4 músicos da banda que estamos aqui hoje, temos também essa parte toda do it yourself, que é no fundo aquilo que nos caracteriza e aquilo que nós no fundo somos talvez mais conhecidos, por conseguirmos trazer esta parte de gestão àquilo que é a nossa carreira artística. Vamos ter tempo de falar sobre a conexão com o Brasil, mas para nós obviamente é um dos países que nós mais investimos em termos de internacionalização, a parte de Espanha, e os resultados têm-se visto. Nós temos vindo praticamente desde 2006 que vimos todas as turnés de álbuns, conseguimos apresentá-los em Portugal, muitos deles sozinhos, outros com apoios, alguns deles estiveram aqui atrás, como o Art Institute, agora também como a Experimenta, e o ano de Portugal no Brasil, 2013, estivemos cá também, e é isto, basicamente, a minha apresentação, a primeira fala é isto. Olá, sou Sónia Tavares, sou vocalista da banda The Gift. Na realidade, sou um erro de casting porque não sei, nem gosto de falar, mas no entanto, às 8h20 vai ter um show da nossa banda muito bom ali na arena principal.
com um disco muito bom produzido pelo Brian Eno. Portanto, eu já tenho aqui o meu representante verbal. Portanto, qualquer questão técnica vocês colocam a ele. Se quiserem saber alguma coisa da minha vida pessoal, falem comigo. O resto é com ele. Olá. Boa noite. Bem, eu quando eu fui comunicado eu vi uma atividade cultural aqui no Centro Cultural, eu fiquei pasmo, fiquei perplexo, né? Por saber que não saberia que encontraria pessoas tão próximas à minha realidade, à minha origem, à nossa origem, no mundo da lusofonia. Para dizer que o meu pai é português, madeirense, e a minha mãe é angolana. Imagina essa proximidade com esta riquíssima plateia. Bem, eu sou José Fernandes, diplomata e jornalista de rádio e televisão. Estou em serviço diplomático, a 6ª missão no estado de São Paulo, há coisa de 4 anos, pelo Consulado-Geral de Angola, e ao mesmo tempo colaboro em diversas tarefas no âmbito da mídia internacional. Nós temos um capítulo da nossa diplomacia económica ativa que implica uma série de tarefas para dar a conhecer, para distribuir com realidade a imagem, a verdadeira imagem da República de Angola. Portanto, eu faço esse trabalho de comunicação, de mídia, durante esse tempo. Fico também aqui para aproveitar a oportunidade desta riquíssima plateia, aqui de toda essa nossa volta, expressar o meu contentamento, porque eu vim para representar o embaixador Belo Mangueira. Eu sabia bem que não seria muito fácil representar um diplomata que é meu colega e responsável, falar de outras coisas em nome dele, porque não é. As pessoas, eu acredito aqui, muita gente há de concordar, as pessoas são insubstituíveis. Eu vim para representá-lo, acredito que não será muito fácil. Mas estamos todos de parabéns e o pouco que eu ouvi, quero aqui expressar a minha maior satisfação e aceitar este convite de mãos abertas. Muito obrigado. Só para avisar que, entretanto, estamos aguardando a chegada do Dr. Fernando Carvalho, do AICEP, que é a agência externa de Portugal, que deverá chegar a qualquer minuto, e vamos avançar para algumas questões, mais para provocar as vossas ideias, opiniões, entender a vossa experiência, aquilo que vocês acham sobre o trabalho da lusofonia, o que é que acontece a nível da conexão lusófona e que novas possibilidades poderiam acontecer no futuro. Talvez comece pelo Gonçalo. A minha opinião pessoal sobre este assunto é que acontece muito pouco. Existe um potencial gigantesco, fala-se disto há décadas e décadas e décadas. Existe um conceito, que pode ser um conceito do mercado da língua portuguesa, que não é explorado, que não é realmente discutido, que não é realmente trabalhado, e acho que falta visão, estratégia da parte política para que se trabalhe de forma consistente esta temática. O que eu sinto nos últimos anos, em várias áreas artísticas, mas agora falando da música, que estamos aqui num festival dedicado à música, é que há um interesse cada vez maior, e agora neste caso falando entre Portugal e Brasil, da música que se está a fazer agora, daquilo que está a ser criado agora, daquilo que as novas gerações estão a produzir e não
daquilo do registro histórico que seria da bossa nova ou do fado, e sinto que em Lisboa, em Portugal, há uma grande vontade de consumir e de conhecer o que está a ser feito, e acho que existem condições, porque nós as pessoas desta comunidade, temos de facto uma ligação, e existem condições para que se possa pensar e trabalhar um mercado da língua portuguesa, que eu acho que teria uma enorme força na nossa apresentação aos outros mercados, todos, não é? Nesse sentido, temos começado recentemente este projeto do MIL, que, focado na música moderna, música popular moderna, quer fazer esse trabalho. Também nós, no Music Box, nos últimos anos, temos acolhido, ajudado a produzir uma série de novos artistas brasileiros para se poderem apresentar em Portugal. Portugal e Lisboa, no caso estou a trabalhar em Lisboa, mas outras cidades também, penso que é uma porta fantástica de ligação com a Europa. Eu acho que, e sou muito sincero, eu acho que o que falta para a lusofonia funcionar, eu acho que é entrar o Brasil. É entrar o Brasil como um player ativo na lusofonia. Se vocês, não sei se alguém já esteve em Portugal, mas Portugal é assim uma espécie de um melting pot cultural, até mais Lisboa talvez, mas vocês andam por Lisboa e ouvem música brasileira em todo lado, ouvem música angolana, ouvem música de Cabo Verde, está em todo lado, é transversal a toda a gente, desde a minha avó ao meu sobrinho. E sinceramente o que eu acho é que o Brasil, e talvez aí vai ser interessante ouvir o que é que vocês têm para dizer, o Brasil não está on the same page. Eu acho que o Brasil é aquilo que eu acho que na lusofonia seria o parceiro maior, seria tipo number one total, e o que parece é que há um distanciamento daquilo que é a cultura lusófona. Eu não acho que seja uma coisa perversa ou pensada, não vamos estar aqui. Não, eu acho é que, por exemplo, eu posso falar só da minha experiência de Portugal. Eu acho que o Brasil teve muito bem há muitos anos atrás em Portugal, porque nós convivemos desde muito pequeninos com as novelas brasileiras, em prime time televisivo português, desde sempre, às 8h30, às 9 da noite, nós sempre convivemos com a cultura brasileira. Eu sei o que é, sei lá, goiabada, sei tudo, eu conheço tudo, eu sei o café da manhã, eu já vi 1000 vezes nas novelas, eu sinto uma familiaridade. Eu cheguei a São Paulo e sinto-me em casa, porque parece que conheço. Se calhar aquela visão que nós temos quando vamos a Manhattan e conhecemos os sítios porque vimos os filmes ou porque whatever. E eu acho que o Brasil teve muito bem, não sei se foi pensado ou não, mas criou-nos em nós, em Portugal, uma certa familiaridade com a cultura brasileira. E o que é que isso fez? Fez que quando chegou a música brasileira em massa, nós estávamos preparados para receber. Porque era uma coisa familiar, era, sei lá, chegava o Caetano e nós, ok, eu compreendo isto, eu percebo isto. E eu acho que o que falta é este lado de tentar estar mais confortável com isto que eu estou a dizer, a maneira como eu estou a falar, que muitas vezes aqui, eu já estou aqui há 48 horas e já me disseram que eu sou italiano, que eu sou arrivederci, e eu tipo, não, eu sou português. Ou seja, já fui confundido com todas as nacionalidades, menos a nacionalidade portuguesa. E eu acho que o que faz falta mesmo, e eu acho que para isto funcionar, o Brasil tem que entrar, de uma vez por todas. Eu acho que vocês têm que sentir que nós não somos um corpo estranho que está lá na Europa e que está lá longe. Não, nós falamos, nós entendemos. Eu acho que
Estou a gravar um disco com uma banda que são os Capitão Fausto. Estamos a gravar ali no estúdio da Red Bull, no Red Bull Station. E hoje estávamos a almoçar com os técnicos do estúdio e às tantas o Funai, que é o técnico, não sei se alguém conhece, mas o Funai vira-se e diz: cara, eu até estou entendendo o que você está dizendo, que é assim um pouco... Ele estava muito surpreendido com o facto de que, ok, quando vocês estão a falar todos juntos, já não percebo tanto, mas se falares para mim, eu percebo. Eu acho que é isso que é mesmo muito importante, é o Brasil, de uma vez por todas, entrar neste esquema lusófono, porque eu acho que nós temos muito a partilhar e muito interessante a partilhar. Eu concordo com o que foi dito. Obviamente que a parte cultural entre a África e Portugal já vem de longe, não é? E portanto, como o Ricardo disse, é normal vermos neste momento em Lisboa este melting pot cultural muito forte e não o vemos aqui no Brasil, como é lógico, pelo menos na parte que toca aos portugueses. Isso é óbvio. Agora, o que é que se pode fazer para que isso se mude? Eu acho que essa aqui é a questão aqui, não é? O que é que nós, em Portugal, podemos fazer e o que é que os brasileiros deste lado podem fazer para nos receber? Porque nós estávamos a falar ainda há pouco do Caetano e do MPB mais anos 90, mas eu penso que no Music Box o Crioulo passou por lá, penso que o Lineker passou por lá, a Céu está nos festivais, ou seja, os novos também vão. O Bugarins também tocou, o Terra, ou seja, pronto, eu lembrei-me de 3, podemos falar mais 10. Ou seja, a questão é que os novos artistas brasileiros continuam a ser programados nos festivais portugueses, continuam a ser programados nas salas, continuam a fazer turnés. E eu não sei como é que eles vão. Se tem alguém deste lado a empurrar financeiramente isso, porque não é a Music Box a pagar o cachê do Lineker. Portanto, tem que ser alguém deste lado a criar condições para que as 10 viagens sejam pagas, para que os hotéis sejam pagos, para que uma série de coisas sejam pagas. Portanto, quando se fala nisto, tem que se pensar também na parte financeira, que esse é que é o grande problema. Se as viagens fossem de borla, muito provavelmente nós todos tínhamos muito mais brasileiros lá e muito mais portugueses aqui. Portanto, temos que perceber que há aqui um problema financeiro que tem que ser encarado. Nós somos todos artistas, mas quando chega à parte de pensar isto de uma forma mais séria, temos que pensar que há uma parte económica que é muito importante, independentemente da parte dos mídia, de vocês nos perceberem bem ou mal, de ter que falar mais devagar para me perceberem, é verdade, das salas brasileiras não querem programar música portuguesa, não sei. Isso eu não sei. Nos Gift tem sido difícil, mas nós temos aberto algumas portas. E algumas dessas portas... Essa é um pouquinho a segunda questão das barreiras. A primeira seria mais o que é que tu vês a nível de futuro? O que é que tu imaginas que na vossa carreira poderia ser possível e agradável? Eu antes de responder essa pergunta vou continuar o meu raciocínio que estava antes, que é, eu realmente concordo que quando nós chegámos aqui em 2006 a primeira vez, isto era impossível. O que está a acontecer aqui hoje, vamos ser realistas. Era impossível, era impensável estarmos um português aqui a falar sobre uma conexão lusófona. Isso não existia de maneira nenhuma. Era impossível. Nós viemos cá porque, mais uma vez, como os Gift no Do It Yourself que nos caracteriza, achámos que o Brasil era um mercado interessante e começámos a vir sozinhos. Há 10 anos atrás. Há 12? Sim, há 11 anos atrás. Exato. Portanto, hoje, eu já venho esta turnê, portanto, estava a falar do Art Institute. A Ana Miranda e o Art Institute apoiam-nos de alguma maneira. É importante ter alguém que já nos apoie de alguma maneira. Mas a TAP nunca nos apoiou. E se calhar é importante, futuro, vamos estar a falar de futuro. O que é que pode realmente ajudar? O que é que pode realmente ajudar na parte prática a que nós estejamos mais próximos uns dos outros? Alguém que nos traga para cá e que nos leve para lá. Isso é fundamental. Pronto, independentemente da parte artística, como eu estava a dizer. Outra coisa importante, não falta aqui a parte do ICEP. Do nosso lado, é importante que o ICEP, ou a ICEP agora, perceba também, e já está a perceber, nos últimos anos, pelo menos no último ano com a Eurosonic na Holanda, acho que houve uma abertura muito forte do ICEP nestas questões, tem de perceber que a música portuguesa tem de chegar lá fora, e aqui no meu caso específico, independentemente da língua. Ou seja, pode vir os Gift a cantar em português, que cantamos, e cantar em inglês, que também cantamos, como pode vir os Capitão Fausto, que cantam até agora só em português, mas no próximo disco, não gravar no Brasil, que quiserem cantar em francês, não serão por isso renegados de poderem vir aqui. Portanto, acho que esta questão de... Aquilo que eu acho que para o futuro é importante é
Em Portugal, nós temos que nos organizar ou em institutos, como o Art Institute, ou como o ICEP, ou em patrocínios e protocolos. O Art Institute tem protocolos com a TAP neste momento. O primeiro ano que conseguiu foi agora, mas a Mirante tem feito milagres. Nós estamos neste momento instalados a partir de hoje, não é? No Pestana, também através de um apoio do Art Institute, que conseguiu que o Pestana tenha o protocolo de hotel, ou seja, estamos a falar de coisas pequenas, mas que são fundamentais, que é, primeiro temos que voar, temos que dormir, temos que ficar aqui. Depois há a parte técnica, há a parte das salas, tudo isso, há a parte da assessoria de imprensa. É impossível nós irmos para o Brasil, qualquer um de nós, sem ter uma assessoria de imprensa. É impossível, porque isso não vai acontecer nada. Nós vamos chegar aqui, ninguém vai saber que nós vamos tocar em lado nenhum e, portanto, estamos no fundo a gastar tempo, energia e dinheiro para nada. Portanto, também temos que pensar nós todos, ou através de uma agência como a tua, ou outras coisas quaisquer, de assessoria de imprensa que nos ajude a levar a nossa música a estas pessoas que todas estão aqui e a mais 10 milhões ou 20 milhões. Portanto, isso também é importante, criar a parte da assessoria de imprensa. Porque depois, do outro lado, quando os brasileiros chegam a Portugal, já tem a máquina montada. Quando o Vodafone Mesh Fest programa artistas brasileiros, obviamente que a assessora de imprensa do Vodafone Mesh Fest vai promover a Cell. Esteve lá agora, não é? O Criou, ou o Lineker teve este ano lá. Portanto, que é outro problema aqui, que é os festivais brasileiros também têm que ter protocolos com todos os institutos para programar artistas brasileiros. Já estou a dar muitas ideias, mas são ideias práticas. Se os festivais brasileiros tiverem a atenção, ou se não estão atentos, nós temos que chamar a atenção para que os 50 festivais brasileiros que há, com alguma tendência alternativa, não vamos esquecer que há festivais brasileiros, obviamente, que nenhum português pode entrar, porque são locais, porque são sertanejos, outras coisas nós não tocamos, não faz parte da nossa cultura, mas há festivais que são abertos. Há muitos festivais no Brasil que são abertos. Nós tocámos num festival MADA em Natal. Foi Natal? Não foi para nada, foi o Festival MADA em Natal, que nos convidou. Portanto, foi um convite que apareceu e nós fomos tocar lá. Sim, Bananada tem tido alguma coisa e é mais conhecido, talvez. Mas pronto, a ideia é que os festivais também têm que estar mais atentos àquilo que é a nossa música. Mas já está o Lollapalooza. Se já é difícil colocar artistas brasileiros, fomos ao meio-dia e às 2 da tarde, portanto, quanto mais difícil será colocar um artista português lá. Eu também percebo isso. Mas é um trabalho a fazer. Tirando isto, tirando a parte de ICEP, Art Institute, Governo Português, managers portugueses, editoras portuguesas, TAP, tudo isso, depois é como eu falei há pouco, é a assessoria de imprensa, é os mídia, é os festivais, é os programadores, porque é uma coisa que vos garanto, isto aqui, nós estamos aqui deste lado a garantir, a qualidade e a versatilidade da música portuguesa, na minha opinião, nunca esteve em tão bom plano. Pelo menos, e não estou a falar disto por ter os Gift a tocar daqui a 1 hora ali no centro, mas é porque realmente o que nós sentimos é que há um estilo de música que pode ir do hip hop, ao techno, à eletrónica, ao rock, a música africana que se mistura com a música portuguesa, a música indie, e eu acho que isso tem que ser de uma vez por todas descoberto pelos brasileiros. É isto. Bom, obviamente concordando com o que estes santíssimos senhores acabaram de dizer, eu acho que os portugueses, na realidade, só acordaram para este fator internacionalização há pouco mais que uma década. E quando eu digo os portugueses, não são os artistas, são as pessoas que supostamente nos ajudam a chegar mais longe. Porque se os brasileiros, muito mais espertos que nós, no final dos anos 70, início dos anos 80, aproveitaram o fator língua para entrar em Portugal e injetar cultura à força toda e nós de braços abertos recebemos, do outro lado não aconteceu a mesma coisa e até há pouco mais que uma década a única coisa que identificava Portugal era o fado, que nós nos orgulhamos tanto, mas que continuamos a dizer que não é a única coisa. Portanto, o que faz falta, o que tem feito falta, não tem nada a ver com os brasileiros. Os brasileiros têm os braços abertos porque eles sabem perfeitamente que nós já não temos a padaria do seu Manuel e que essas coisas já passaram um bocadinho ao lado. Também temos, mas já passaram um bocadinho ao lado. Acho que não houve o trampolim que devia ter havido na altura certa e agora nós, sozinhos e com estes
pequenos apoios que vêm da Art Institute, que vêm do Connecting Dots, residuais, vamos tentando fazer alguma coisa, mas não vamos pensar que a coisa se vai fazer em meia dúzia de anos, porque se os brasileiros demoraram 30, 40 anos a serem reis em Portugal, porque são na música, nas novelas, teatro, seja o que for, o Brasil é obviamente muito importante. Porta dos Fundos, exatamente, que enche salas em Portugal. Nós não, portanto, acho que temos que nos começar a mexer mais depressa se é que queremos fazer alguma coisa e, obviamente, começar a tentar a dizer às pessoas que há mais cultura ao nível de tudo, não só da música, estamos a falar da música porque é o que estamos a representar hoje, mas em todos os níveis e que Portugal tem muita coisa mais para dar. Ora, se não há um apoio gigante do outro lado, portanto, em Portugal, é complicado para nós virmos sozinhos. Portanto, nós temos que dizer a esses senhores das companhias aéreas, a esses senhores, que não é só cool dar as viagens aos fadistas, que os outros também contam, para ver se vocês conseguem perceber onde é que eu quero chegar. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito, acho que pelos portugueses, no mundo inteiro, com a ajuda, obviamente, das pessoas e dos institutos locais. Portanto, nós temos que arranjar uma forma de chamariz para mostrar que há um Portugal moderno e um Portugal que quer mostrar que está tão lá em cima como qualquer outra infraestrutura de outro país qualquer, seja da Europa ou não. Portanto, acho que a ideia é um bocado unir os esforços e ir à luta, e vai demorar um bocadinho. Está bem, eu também quero manifestar aqui a minha satisfação por ouvi-los sobre temas que a nossa juventude bem mereceria ouvir. Eu me orgulho bastante pelo fado, pelo samba e pelo semba. São ritmos interessantes. Eu dancei muito em Portugal. Dancei em Angola. Estou a dançar. Vai dançar hoje em São Paulo. Estou a dançar que chega. Eu estou a dançar que chega aqui no Brasil. Eu constantemente vou ao Rio Grande do Sul, vou a Santa Catarina, Paraná, onde danço um pouco em Brasília, né? Distrito Federal, meio político e tal. Quer dizer, é mais escaldante, não é? E a coisa é diferente. Mas agora, por estas regiões fora, neste continente, eu danço bastante. Portanto, eu penso que a música não tem, independentemente da forma como ela for elaborada e que língua ela for veiculada, a música não tem fronteiras. A música não tem fronteiras. Porque se eu agora me levantar aqui e nós em Portugal ou em Angola falamos, eu dar-vos um toque aqui, todos vocês vão se alegrar. Portanto, a música não tem fronteira. Angola desenvolveu-se muito depois de 1975, no âmbito da divulgação da música, e através de Portugal, ou passando por Portugal. Já na altura, Portugal oferecia condições técnicas e outras para que os angolanos, com poucas condições financeiras, mas com muita criatividade, fossem em Portugal e até hoje para fazerem as suas gravações. Música de raiz. E eu digo-vos já, se aqui brasileiros, vocês terão que fazer um estudo aprofundado, mas aprofundado, sobre os ritmos brasileiros. Muita coisa que se assemelha, muita coisa, instrumentos, a maneira de falar, a esperteza, a lentidão, o olhar, enfim. Eu não quero retirar aqui o mérito dos grandes artistas, que eu já estou a ver que são, mas é muita coisa que se assemelha, que o Brasil tem e que é necessário que se explore, para que nós possamos, de facto, todos os dias, todos os santos dias, estarmos alegres com a nossa boa música, a nossa boa cultura, os dizeres, é muita coisa que se assemelha. E o investimento hoje em Angola, neste âmbito, é ainda diminuto, por ser um país que só agora
mostra sinais de paz efetiva e definitiva. Portanto, vocês sabem que Angola passou por um processo de luta depois da administração portuguesa. Angola só se tornou independente em 1975. Imagina, uma criança, Angola é uma criança. De lá para cá, os processos de reorganização política, os processos para que Angola, de facto, fosse aquele país aberto à democracia, à cidadania, à valorização da cultura, do homem, do ensino por aí fora, levou algum período que nós tivemos algum conflito interno. Felizmente esta guerra acabou. Isto ficou lá para trás. Os angolanos foram capazes de enterrar o ódio, enterrar o machado da guerra para dar lugar à paz efetiva, definitiva dos corações. Imaginem, desde 2002 que Angola, para além dos processos económicos, os processos políticos, sociais e outros, a gente dança muito da alegria. Música. Eu tenho amigos, eu fiz muitos amigos no âmbito da lusofonia, dos países que falam português, fiz muitos amigos. Eu tenho amigos portugueses que antes de se casarem, ou no ato, no matrimónio, eles tiveram que abrir o salão. E abriram um salão com música brasileira, abriram um salão com música angolana, vice-versa. Eu, por exemplo, não vos quero... Eu fiz isso. Eu não vos quero mentir. Eu não vos quero mentir. Eu sou de Angola. Imagina como é que é tão lindo, como é bonito, como é maravilhoso entender essa questão da lusofonia. Nós não temos que olhar para isto, para aquilo, para a cor, para a raça, para qualquer que seja o negócio, que não seja esta unidade intrínseca, esta agressividade cultural dos países que falam português, essa irmandade, essa busca permanente da verdade, porque nós temos coisas maravilhosas. Imagino que os meus pais são casados há mais de 50 anos. E vou-vos dizer mais, é um branco e uma negra. O meu pai é branco. No ato de casamento, o meu pai disse o seguinte: oh, minha filha, bom português, é madeirense, minha filha, nós só vamos fazer 2 filhos. Minha mãe disse: não, que é isso? Brincadeira é essa? Eu sou africano, eu quero 15! E foi, eu tenho 15 irmãos. Eu tenho 15 irmãos. Hoje, a minha mãe manda a família. E o meu pai não diz muita coisa aos filhos. Porque ela arrebenta, ela diz logo: eu disse-te que vamos fazer filhos. E não venha aqui maltratá-los porque você só queria 2. Hoje, estamos espalhados por todo o mundo. Irmãos a residir em Portugal, na Holanda, Cabo Verde, África do Sul, Angola, agora o Brasil. Mas a lusofonia fala mais alto por causa dessa proximidade da língua, dos muitos hábitos e costumes. Isso é extremamente interessante. Portanto, eu penso que a música deve servir de um instrumento cultural forte, preparado, bem concebido, para que possamos viver possamos interagir, possamos integrar os nossos conhecimentos, os nossos saberes, os nossos hábitos, e podemos formar o que eu acho interessante. Eu não sei coragem, é que, enfim, não sei qual é o adjetivo que hei de qualificá-los, coragem de sair de Portugal e vir por aqui. Eu quero saber se é a primeira vez, porque se for a primeira, vocês terão que encontrar formas de vir aqui mais vezes, fazer mais vezes, e eu acho que essa plateia vai servir de transmissão ou retransmissão para este calor, para este tipo de valor, e que vocês busquem outras pessoas, digam assim: olha, está um grupo assim, de músicos, sabe de cultura, sabe de história, quer falar de lusofonia, porque eu vos garanto, uma parte crítica e negativa, falta muito para que efetivamente o brasileiro entre nas grandes questões da lusofonia. Eu às vezes costumo dizer que o brasileiro está a abrir-se agora.
Não fala com o português é muito aberto, o português é absurdamente aberto. É horrível, estão Aberto. E eu vou dizer uma coisa, sem discriminar, sem nada, se tiver e sem falar mal de ninguém, mas vamos, isso é cultura, isso é conversa, é diálogo, e assim que nós vamos transpor as fronteiras. Se tiver um russo, um português e um brasileiro, e com os olhos fechados, alguém dizer assim: Fernandes, tu vais para aquele lado para trocar impressões, eu vou para o português e para o brasileiro, por causa dessa abertura que o europeu, que o português leva consigo desde a nascença, desde enfim. Então, nós vamos aproveitar isso. Eu estou satisfeito mais uma vez e acredito que, se continuarmos aqui a trocar mais impressões, e de reportar isso para um site que nós temos do Consulado-Geral, quer em matéria fotográfica, quer um bocado da banda. Aliás, também vou pedir-vos uma biografia para que possamos inserir isso no site de Angola, na América Latina. Muito obrigado. Nós vamos abrir mais ou menos daqui a uns... Quer abrir agora? Sim. Vamos abrir agora. Fernando vai chegar daqui a pouquinho, mas sim. Querem passar o micro lá? Ei. Boa tarde. Eu sou Vinícius. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Eu sou rapper. E agradecer também a iniciativa do Music Box, onde eu já toquei em quatro vezes na mesma casa, sempre pela abertura cultural. Além de rapper, eu tive a possibilidade de estudar em Portugal, ter feito parte do meu mestrado, que foi a análise do trovadorismo do século XII ao rap do século XXI, na Universidade do Porto, e isso me levou a criar um festival aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é um festival chamado Terra do Rap. É um festival de rap, de língua portuguesa, que trata desse recorte do olhar da lusofonia a partir do rap. Bem, desde que eu criei esse projeto, na verdade eu estou dando um testemunho para vocês, para depois chegar a uma pergunta, mas para endossar a questão da dificuldade mesmo. Com 5 anos de festival, inclusive até o Conexão Lusófona, que vocês citaram, me procurou para ser uma espécie de interlocutor do Conexão Lusófona, quando eles existiam aqui no Brasil. Eu tive uma felicidade de conseguir uma questão de imprensa muito grande. Eu trouxe artistas de todos os países de língua portuguesa até hoje, para esse festival que acontece no Rio. O grande problema realmente é a questão governamental, é a questão de falta de cultura para esse tipo de interlocução, para esse tipo de criação dessas pontes para funcionar, como no caso do Gift, que eles estavam dizendo sobre essa questão dos entraves que existem. Então, assim, quando eu submeto meu projeto a uma lei de incentivo, a parte mais cara sempre é a questão das passagens e hospedagens. Para além disso, os governos, eles não dialogam. Eles não criam políticas públicas para que haja essa facilidade da língua. Eu ouço isso há muito tempo. O camarada disse ali sobre o dia que o Brasil entrar como protagonista na lusofonia, tudo vai mudar e tudo mais. O grande problema é, quando a gente tenta fazer essa interlocução, também não há muito interesse. Vejo também a mesma questão. Quando eu criei a questão do festival, de 2010 a 2013, eu tentei captação de recursos, porque não era interessante para nenhum patrocinador no Brasil realizar um tipo de festival que tivesse artistas do mesmo idioma, porque eles não entendem, não percebem, mercadologicamente não é interessante e tudo mais. Eu acho que essas barreiras, elas serão quebradas a partir do momento que a gente começar a propor um conselho. Vocês são formadores de opinião, eu sou um articulador cultural da cidade do Rio e levo essa questão de lusofonia muito a sério há anos, desde 2006. Então eu acho que a grande maneira e saída é fazermos por nós mesmos, porém criando uma espécie de comissão para tentar. Todos os anos eu tento a TAP também, todos os anos eu tento a TAG de Angola, fora os outros problemas governamentais que eu tenho com alguns governos também, de entraves políticos para não realizar a vinda de alguns artistas.
Já tive problemas diplomáticos também, para caso de alguns artistas, sobretudo de África lusófona, que não vem ao caso agora. Mas eu acredito nisso, eu acredito que, sim, o Brasil começa a perceber essa abertura, tanto na questão hoje do marco do Museu da Língua Portuguesa. Eu tenho trabalhado aqui no Brasil com a EDP Brasil, tenho realizado umas atividades com eles pelo país, que é uma atividade de língua portuguesa. Além disso, tenho conversado com o Consulado Geral de Portugal. Agora, então, eu começo a perceber uma troca e essa ponte, assim. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas realmente eu acho que é urgente e acho que poderia abrir, sei lá, uma relação de contatos aqui de pessoas afins para se criar uma comissão para chegar nesses lugares, seja no Itamaraty, para que a coisa funcione, seja na Casa Brasil Angola, seja na Casa Brasil Moçambique, enfim, essa é a história. Muito obrigada. Eu vou deixar, se algum de vocês quiser responder ou comentar, mas queria antes só agradecer a presença e a chegada do Fernando Carvalho, do ICEP de Portugal, no Brasil. Vou deixá-lo respirar um pouquinho e entender aqui a mecânica do painel para poder dar a sua opinião acerca do tema. Foi ótimo. Só uma coisa, é que nós estávamos aqui a dizer que precisamos que o Brasil se abra. Este é um exemplo ótimo. Quando o Brasil abrir-se, não tem que ser só governamental, não tem que ser só os festivais. Se ele está a fazer esse trabalho já, de forma independente, como o Musicbox também faz, ao contrário, não é? Portanto, a receber artistas, é ótimo. E tu falaste na EDP, que é uma marca que está nos dois lados, e nós também já fomos pensados pela EDP, e é importante também a parte das marcas. É sempre um bocado estranho quando vou falar, parece que estou a falar das coisas mais financeiras e mais de marketing. Mas é importante, é fundamental. É fundamental porque realmente se uma marca como a EDP ou outras, que eventualmente podem ter um pé em cada um dos lados, tiver abertura de marketing para poder apoiar, como a Petrobras fez com o vosso cinema, quer dizer, vamos ser realistas, a Petrobras não apoiasse agora não, já sei, mas pronto, durante muitos anos apoiou, pronto, essa é que é a verdade, e se calhar mais que o Ministério da Cultura, não sei, mas em números não sei, mas sei que apoiava muitos filmes brasileiros, e é isso, nós precisamos do nosso lado, falámos há bocado falámos do ICEP, falámos do Art Institute, falámos da TAP, algumas marcas comerciais também podem dar esse apoio. O Instituto de Camões, também, que teve alguns projetos aqui no Brasil e que este ano, 2017, não acabou por não apoiar nenhum. Porque esta descontinuidade, não é? Porque é que não existe uma política, uma reforma, um sentido de vamos apoiar na cultura? Em que sentido? Quais são os objetivos? Quais são os players? Acaba por ser complicado para nós, enquanto artistas. Imaginem, como nós, os GIFT, vimos aqui fazer uma mini turnê agora esta semana pelo Brasil. E o que é que isso interessa se eu só vou ter dinheiro para comprar as passagens outra vez daqui a 3 anos? Quando eu devia vir cá para o ano, novamente, reafirmar o meu trabalho, dar uma continuação, uma continuidade àquilo que estive aqui a fazer esta semana. E que para nós é completamente impossível, porque acabamos por ter que pagar para trabalhar. E isto é completamente impensável, não é? Eu acho que o poder político, muitas vezes, sempre anda a reboque das movimentações culturais e sociais e muitas vezes atrasa-as. Mas mais do que pensar o que é que se passou no passado e da importância do Brasil, da responsabilidade do Brasil de entrar ou não, eu acho que entrou à sua maneira e acho que aqui não se devem ser atribuídas responsabilidades. Eu acho que é muito interessante pensar nos tempos de hoje e acho que há uma nova geração que vê claramente uma afinidade na língua e essa afinidade está a nível cultural, está a nível artístico e isso é um ponto de partida crucial e fantástico. Agora vamos fazer o poder político vir atrás disto o mais depressa possível. Eu acho que durante anos as grandes discussões tinham a ver com maior ou menor peso, resolver os problemas do passado, tudo isso é muito interessante, está na história, faz parte daquilo que nós somos hoje, mas acho que há uma geração livre desses estigmas hoje em dia e com esta ligação muito presente que quer que isto aconteça.
E isto é muito interessante, acho que vamos viver tempos muito interessantes agora num futuro próximo. E não só trabalharmos o que é esta nossa ligação, mas é o que é que isto pode representar com os outros. E em termos do dito mercado, não é? E agora falando da parte de negócio e de mercado, o poder gigantesco e fantástico que a língua portuguesa tem no mundo e o que todos temos a ganhar com isso. Isso acho que é muito importante. Até agora, realmente, em termos de estratégia política, acho que tem sido muito complicado. Por exemplo, alguém sabe o que é que faz uma CPLP? Por exemplo, só porque era um organismo que tinha sido criado para trabalhar esta temática. Não sei, eu por acaso não sei. Temos de ajudar aqui a Fernanda. Acho que chegou a sua vez. Viva, boa tarde, eu peço desculpa por ter chegado e de facto. Mas bom, a parte política aqui é sempre complicada e eu não tenho nada com a parte política, mas represento uma parte do Estado português aqui e é sempre complicada a posição. Eu percebo essa questão, não lhe sei responder da CPLP, não sei, obviamente, mas há uma questão que foi aflorada ali em cima quando eu cheguei, estava a falar, não apanhei tudo, mas e que depois foi, quer dizer, eu acho que estas questões da cultura e a minha posição aqui é muito essa, é olhar para isto não apenas como cultura, tudo muito bem, bonito, mas é business. Estamos aqui para o negócio, estamos aqui para os músicos ganharem dinheiro, para os escritores ganharem dinheiro, conseguirem vender, conseguirem produzir, e acho que é isso que é importante aqui. E portanto a questão é criar mercado. Pronto. E criar mercado, primeiro que tudo, nos nossos países, para podermos fazer estes intercâmbios, conhecermos, que é uma... Parecendo óbvio, não é tão óbvio assim. Quer dizer, o conhecermos... eu estou no Brasil há um ano apenas, não conhecia, nunca tinha passado por aqui numa passagem rápida, não conhecia. Conhecia um outro país africano, onde vivi muitos anos, e talvez por isso é que a Anabela me convenceu a vir aqui. Mas nós às vezes falamos da língua portuguesa como se fosse uma coisa comum a toda a gente e que isso criasse um estatuto de comunidade à partida que de facto não existe. Nós falamos a língua, uma língua que aparentemente tem o mesmo nome, língua portuguesa, mas cada um destes países que compõem esta comunidade fala de uma forma diferente, tem conceitos, tem bases culturais diferentes e muitas vezes a língua é um engano. Agora, de facto temos esta facilidade de nos comunicarmos. Não tenho aqui nenhuma legenda, não preciso de nenhum tradutor simultâneo, falo com um sotaque que é diferente do seu, mas entendemos, minimamente entendemos. E acho que isso nos permite de facto criar uma base de conhecimento que não existe neste momento. Eu conheço mal o Brasil e falo, e eu não sou a generalidade da população portuguesa, conhece mal o Brasil, apesar de ter telenovelas todos os dias que vão do Brasil e que aparentemente nos dá a sensação de que conhecemos, e não conhecemos. E essa é a primeira questão, eu acho que é podermos conhecer e podermos interagir entre todos. E acho que este é um momento, este e outros. Eu participei há 2 semanas num evento ligado à literatura, mas com objetivos semelhantes, e de facto são estes eventos que fazem com que nos conheçamos, com que nos encontremos. Mas depois é preciso produzir. É preciso produzir e arranjar clientes. Peço desculpa pelo economicismo, mas é preciso arranjar clientes para os nossos produtos, porque senão não é o Estado que vai lá resolver este problema. Não é o Estado. Isso desacreditem-se. Não é o Estado, não é a ICEP, não é o Instituto Camões, nada disso. Nada disso resolve. Aliás, eu recordo, estava-me há bocadinho a lembrar de um amigo meu que fez uma vez uma conferência sobre empreendedorismo. E a primeira pergunta que ele fez à Assembleia, que era grande, era quem é que achava que o Estado apoiava pouco o empreendedorismo, que agora são startups. E houve várias pessoas, um grande número de pessoas que levantaram a mão. E ele disse, bom, estas pessoas podem sair da sala, porque o empreendedorismo não pode estar dependente do Estado. Esse é o primeiro passo e a primeira posição.
Claro que o Estado pode ajudar, pode facilitar, pode criar canais, pode criar, e no fundo é um pouco isso, sem querer fazer aqui a apologia do papel da ICEP ou do Instituto de Camões. O que nós podemos ajudar é criar estes pontos de encontro, é ajudar nestes pontos de encontro, é que tentar ajudar a criar os laços, mas depois o resto... Mas é só isso que nós precisamos. Ora, pronto! Mas é isso que nós estamos a tentar fazer. Do lado da ICEP é isso que estamos a tentar fazer. Acho que o último evento da Eurosonic foi uma primeira... Nós falámos disso. Pronto, foi um primeiro passo para isso, e acho que é preciso reproduzir esses momentos. Eu queria só fazer um comentário. Primeiro, eu discordo quando diz que culturalmente somos muito diferentes. Eu acho que existe realmente muito que nos une ao longo de séculos e séculos, e isso influencia a forma como criamos hoje em dia. E criamos arte e criamos produtos. Portanto, eu acho que essa ligação, o facto não é só entendermos melhor do que com outros povos. Existe. Sou eu, estou convicto disso, mas é perfeitamente discutível, não é? Como é óbvio. O outro lado tem a ver com o apoio. Eu sei que o ICEP tem ferramentas muito próprias de apoio, portanto, não queria de maneira nenhuma focar no ICEP toda a questão política à volta desta questão. Mas é muito interessante, e é o único que veio, portanto, de maneira nenhuma fazer isso. Mas eu acho que há aqui um dado importante. Os agentes privados, promotores, programadores, estão a trabalhar nesse sentido, estão a desenvolver produtos, estão a fazer essas trocas, e eu acho que era muito mais interessante um apoio continuado a estas iniciativas, algo que impulsiona essas iniciativas, do que aquilo que acontece muitas vezes, que é verbas astronómicas para celebrar qualquer coisa. Que é uma coisa que eu acho que é perfeitamente ridículo, como por exemplo, ia dar esse exemplo, mas existirá outro, não faz sentido, até do lado económico, do lado do negócio, esse trabalho de continuidade é muito mais interessante. Eu talvez gostasse, assim, de permitirem de passar a palavra à Larissa, ver um pouco o ponto de vista de uma brasileira artista, empreendedora, que foi curtir Portugal e a Europa do zero, certo? Sim. Foi a sua primeira experiência. Sim. E para percebermos um pouco o que sentiu. Sim. Bom, a gente teve um contato tem mais ou menos um ano, né? Eu acho que nesse um ano os nossos papos foram basicamente para ver como é que a gente pode juntar Brasil e Portugal, justamente, né? Eu acabei de entrar para um selo português, que é o Omnicord, que tem alguns artistas, e a nossa intenção é justamente quebrar essa barreira que existe, que a gente não entende o porquê, e quando a gente começa a se embrenhar nesses caminhos, a gente começa a entender um pouco mais. Defendendo um pouquinho o lado do Brasil, o Brasil é muito grande, e eu acho que a gente está num momento muito efervescente, de muita coisa acontecendo o tempo todo, assim. Então a gente tem muito o que escutar agora, mas também, jogando a realidade, a gente não ouve sequer a Argentina, Uruguai, outros países da América Latina que estão aqui do lado, sabe? Então tem os prós e os contras disso, assim, eu entendo, sabe? Mas eu acho que a gente vem tentando chegar em Portugal e vem chegando, como você citou Lineker, como você citou Crioula, Emicida, esse ano eu estava lá e Emicida estava tocando no Music Box, por exemplo. A gente vem tentando, mas são todas iniciativas nossas, assim, sabe? Eu estive um mês, estive rodando, fiz um mês de shows quase sem parar, assim, mas iniciativas nossas. Nossa política de exportação é basicamente zero, assim. E eu vejo que vocês conseguem se organizar através da Wire Portugal, por exemplo, que é uma coisa que eu acho, tipo, incrível. A Wire Portugal começou agora. Sim, começou agora, é recente, mas eu acho que é super já um caminho e é um passo para vamos jogar os nossos artistas portugueses que têm muita qualidade para fora daqui, sabe? E é uma coisa que o Brasil está distante de começar a pensar, assim. Então eu acho que a gente precisa mesmo é trocar, eu acho que a gente precisa mesmo é dialogar sobre o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, e ver como é que a gente faz essas pontes. Nesse caso, ano que vem a Surma e vem os First Breath After Coma, provavelmente. E acho que a gente vai continuar tentando sem poder público envolver, porque é isso, assim. A gente já pensou e isso não funciona. E o que é que tu vês como Portugal sendo um ponto de partida para o artista brasileiro, uma conexão para o artista brasileiro entrar na Europa? Para mim funcionou bastante, assim. Eu acho que é a porta mais tranquila, porque a gente, quando a gente me coloca nesse lugar de artista independente e solo,
Saindo do Brasil, que já é um grande feito, assim, para ir para a Europa, que é um outro continente, um outro mundo completamente diferente. Chegar na Europa por Portugal é chegar um pouquinho em casa mesmo, aquela coisa que vocês falam, de, tipo, do mesmo jeito que vocês se sentem em casa aqui, que já tiveram algum contato, a gente que tem algum interesse no país de vocês, que já consome a música de alguma forma, não só a música, a cultura em geral, se sente um pouquinho mais em casa e é uma porta um pouco mais amigável mesmo, assim, sabe? Posso fazer uma pergunta? Quando estavas a fazer turnê em Portugal daquele mês, como é que os mídias te trataram? Mídia? Sim, os mídias, as rádios, os jornais, a internet, blogs, sites. Eu tive alguma justamente por causa da Unicórdia, assim. Okay. Consegui estar no Vodafone, consegui estar em algumas coisas. Por causa de alguns festivais de médio porte, pequeno porte que eu toquei também. Mas por isso, se eu for outros anos que eu fui, isso esse ano, mas outros anos que eu fui, não aconteceu nada. Mas justamente por isso, porque você vai, você tenta ver onde é que estão tocando as pessoas mais ou menos que estão tocando o que você está tocando, e é isso, mas é essa iniciativa de super zero, assim. Okay. A experiência que eu ouço do artista brasileiro que vai a Portugal é se entrar num evento que já tem a própria mídia como um festival, funciona. É igual para nós. Se fizer o booking de uma casa, etc., e não tiver uma assessoria forte, investir bastante na assessoria, não funciona. Oi, boa noite. Meu nome é Rico Ayad, eu sou cantor, compositor também. Na verdade, é mais uma inquietação do que uma pergunta em si. Assim. O John falou sobre as dificuldades do artista de vir para cá, e eu me coloco muito nesse lugar também, porque a gente quer muito ir para lá também. Só que o Brasil é um país que, enfim, que vocês devem conhecer aí das manchetes, é um país muito difícil, como a Larissa falou, que é minha amiga, inclusive. É um país muito grande e é muito difícil para a gente sair daqui e ir para lá. Não é que falte um desejo ou que falte uma ligação, não é nada disso. Na verdade, falta dinheiro mesmo. E a gente já sabe que a gente não pode depender do poder público, né? A gente não tem, infelizmente, essas políticas que criam essas possibilidades de forma, né, contínua. E aí, por exemplo, vocês citaram nomes que estiveram lá em festivais, a Lineker, o Criolo e tal, mas esses são artistas daqui que estão no mainstream. E nós não estamos no mainstream. Aqui não tem nenhum artista de mainstream. Nós somos, no máximo, do medium stream. No máximo. Mas temos carreiras sólidas, estamos construindo ela há anos, mas às vezes a gente não vê as possibilidades reais de ir fazer um intercâmbio cultural em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, enfim, países de língua portuguesa. E aí é mais uma inquietação, de fato, o que ele falou ali, o rapaz do Rio, desculpe esquecer seu nome, sobre criar um conselho, alguma coisa da gente pensar sobre isso mais, é muito importante, assim, e a minha inquietação é essa, é como a gente viabilizar esse intercâmbio de forma prática, porque eu acho que, na verdade, é o que todo mundo está querendo aqui. E a ideia dele é ótima, e não é uma pergunta, gente, de verdade, é mais essa inquietação que está no meu coração já há muito tempo. Eu lancei um disco agora esse ano, que é Voz e Piano, que eu estou doido para fazer em Portugal e não acho a brecha para chegar nesse lugar, entendeu? Mas só uma coisa, se a cima é importante, muito importante, nós estamos aqui todos, por acaso os Gift vieram, é a única banda que está a tocar portuguesa, era bom que viessem mais 10 ou 15, eu acho que vão aparecer nos próximos anos, mas o Mil é, talvez, outra porta. Ou seja, não sei se vais tu, sai um manager que leva 5 artistas. Ou seja, os contactos. O ICEP estava a falar há pouco, eu recebo, todas as semanas, eu recebo e-mails do ICEP a convidar-me se eu quero ir ter reuniões, conferências sobre a Holanda, sobre a Rússia, sobre o Brasil. Pronto, são coisas que eles estão a trabalhar nisso. Alguns não me interessam, para nada, outros talvez me interessem. No caso específico dos músicos, a Mil e a CIM, neste caso, como o Eurosonic, como outros, são feiras que têm os managers, as editoras, porque é mais fácil ires ao Mil, tu ou alguém por ti, e conhecer as pessoas que te podem abrir estas portas, não é? Do que a Larissa, que teve um mês lá, ou viver lá, não sei se estiveste a viver lá, se estiveste só um mês, para tentar abrir as portas, é mais complicado, é mais caro, foi há pouco tempo e energia, que conta muito também.
Mas acho que estes eventos, que não existiam em 2004, nem 2003, nem 2006, vão claramente abrir. Ou seja, estamos aqui a partir do ano zero, vamos considerar este o ano zero. Estamos a partir do ano zero, temos que ser otimistas. E eu acho que o Brasil é muito grande. Eu vivi no Rio 4 anos, fui agora para Portugal. E eu sei que há 4 cidades, pelo menos, que basicamente é Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio e São Paulo, que têm público para todos ou a grande maioria dos artistas portugueses. Eu sei porque já toquei e viajo e vou lá ver concertos e festivais. Sei. E Portugal, é isso que eu ia dizer, em Portugal, apesar de Lisboa ser o grande centro, Porto, Braga, Guimarães, bem, vamos fazer mais no litoral, vamos considerar só o litoral, mas pronto, mas também há cidades incríveis no interior que também podem aceitar bem a música brasileira, mas de Porto, Aveiro, Leiria, de onde é o Hugo da Omnicore, Lisboa, há público para turnê. Há público para uma turnê. Há público para... Há um programa de rádio há muitos anos atrás, na Antena 3, que é a Portugália, que divulgou e divulga muitos artistas brasileiros desde sempre. O Rica Mar tem um papel incrível em mostrar-nos a nós o que vocês estão a fazer. E não há nenhum programa brasileiro, em nenhuma rádio que eu saiba, foi mesmo que ninguém mandou um e-mail a perguntar se queria música dos GIF, podem querer outras, mas não me lembro, não sei, de nenhum programa brasileiro que passe música portuguesa. Portanto, há muita coisa a fazer. Se formos a pensar, há muita coisa a fazer. Ontem fomos tocar a Ribeirão Preto, no Sesc, que é outra coisa que vocês têm, que aí é importante. Nós entramos nos Sesc também, nós os GIF conseguem entrar em programação de alguns Sesc, pronto, mais até aqui na zona de São Paulo. Nós tocámos Bauru, Araraquara em 2013, tocámos muitas coisas. E ontem em Ribeirão Preto foi um concerto inacreditável. Público inacreditável. Atento, informado, entusiasta, conhecedor. E não é São Paulo, é Ribeirão Preto. Ou seja, se calhar em Coimbra, ou em Leiria, ou em Aveiro, vais encontrar também o público. Agora tens é que ter um mínimo de divulgação, ou então chegamos àquilo. Tem que ser um festival, tem que ser o Vodafone Mesh Fest, tem que ser um... Eu acho que o Vodafone Mesh Fest é capaz de ser talvez o mais interessante para dar o primeiro salto para lá. Mas pronto, só para... Acho que me perdi. Obrigado. Última pergunta. Bom, boa tarde. Meu nome é Letícia, sou produtora cultural e artística. E eu também não vou fazer uma pergunta, eu vou colocar algumas coisas. Eu concordo com todos aqui, concordo com o que a Larissa falou. O Brasil é um país muito grande, que também tem esse problema com a América Latina. E existe essa questão, a gente que frequenta vários mercados de música que estão acontecendo aqui, que estão todos se fortalecendo juntos. A gente percebe que o Brasil é um caso bem à parte, que ele está muito concentrado na sua própria cultura e numa cultura de fora que não é a próxima daqui, né, continental, e nem a lusófona também. Mas existem já algumas iniciativas que têm ajudado a estreitar esses laços, como, por exemplo, um programa que chama Ibermúsicas. Eu não sei se ele inclui Portugal, mas é um programa para os países ibero-americanos que trabalha com editais públicos de circulação de músicos, residências artísticas, apoio para festivais trazerem músicos e artistas, apoio para estruturas de festivais, assim, todo ano tem. É um programa bem interessante de conhecer e poderia ser repetido com muito sucesso para a conexão simplesmente lusófona, né, dos PALOPs, etc., mais voltado para isso. Tem algumas iniciativas aqui no Brasil também, como a BMA, por exemplo, que é a Brazil Music Exchange, que é um bureau, um escritório que tem ajudado bastante os artistas brasileiros a se apresentarem lá fora, né, ajudando na captação de recursos, etc., com as viagens, principalmente. Que, por exemplo, ano passado fez uma parceria com festivais do México, para levar artistas brasileiros para o México e talvez trazer esses para artistas... levar, não para trazer. Acho que os dois, não, assim. Só para levar. Só para levar. Exatamente. Funciona como... O apoio vem da Apex? Sim, da Apex. Que é como se fosse uma ICEP. Sim. Por isso é Brasil para fora. Sim. É exportação. Não importação. Que poderia, obviamente, estreitar esse laço, né? E de outra forma a gente também trazer artistas portugueses para cá. Eu acho que existem algumas iniciativas que merecem uma atenção um pouco maior e um mapeamento mesmo dessas iniciativas e uma união, assim, sabe?
Eu tenho uma conexão afetiva com a música dos Palopes, assim, já trabalhei com projetos de música africana, não tanto com a música portuguesa. Existe realmente, acho que a gente aqui no Brasil até, assim, recentemente tem mais conexão com a música africana por causa de festivais como o Back to Black, o Mimo, que trazem muitos artistas africanos para cá. E eu acho que, assim, é um trabalho a longo prazo e que precisa ser constantemente instigado, assim. Mas já existem algumas iniciativas boas que eu acho que é legal a gente prestar atenção, porque já tem funcionado, como, por exemplo, o Iber Músicas. Vou querer conhecer, também não conheço. Diga-me só, é pelo Brasil? É global no Brasil? Ou é focado em alguma cidade? Eu não sei exatamente, mas eu sei que é um programa para países ibero-americanos de troca cultural, simplesmente de música. Somente de música. Nacional. Okay. É isso, obrigada, viu? Vamos ter que terminar em breve. Eu gostava de vos perguntar se querem terminar de alguma forma, alguma sugestão final, algum fecho vosso, para pensarmos na próxima vez que vierem cá ou que receberem brasileiros lá. Eu não assim, em jeito de fecho, não sei a quem atribuiríamos essa responsabilidade, que isso é muito caro. É muito caro. Mas, atento às preocupações que são sérias, merecem um tratamento adequado, uma atenção especial, para que possamos guindar, para que possamos partir para o próximo nível. Vamos fazer cultura, vamos fazer música, sem barreiras, sem fronteiras. Eu disse isso desde o princípio. Não me venho aqui com história, que eu li aquilo, eu aprendi Vamos dar o exemplo, eu aprendi o marxismo e, portanto, eu só tenho cantado. Não, vamos tirar isso da música, vamos apartar isso. Eu quero pegar aqui o que eu disse, uma coisa que chegou agora há pouco tempo. Nós temos que saber sacudir o poder político. Não vamos ter receio em afirmar isso. Vamos saber sacudir o poder político. Que eles possam abrir, escancarar as portas para que estas valências, para que haja esta criatividade, para que esta criatividade suba e atinja níveis, atinja o próximo nível. Temos que saber sacudir o poder político. E o importante nisso tudo é criarmos condições para que possamos ver de perto os alvos a atingir. O músico precisa de dinheiro. Isto é oxigênio, filho. Você vai ter alguém aí numa passeata ou carreata, como se chama aqui, de norte a sul, de leste a oeste, sem dinheiro, sem apoio, sem incentivo, sem conta bancária gorda, choruda. Que isso? Você está a matar. Você está a matar. Simplesmente está a dizer assim, vá lá, tu morras, eu aqui mantenho a minha. Portanto, eu penso que é muito importante. Para o caso da Angola, que tem estado a redescobrir os ritmos, a exportar os ritmos para a Europa, e há essa abertura por parte de alguns países que falam português, como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, enfim, por aí. Não quero falar em nome deles, mas eu sei que há esta abertura. É importante que estes países também se manifestem. Se um de vocês criar um dia um ambiente de proximidade, eu quero visitar o Consulado-Geral de Angola, para saber como entrar em Angola, eu vou informar. Eu ainda não recebi ninguém, não ouvi ninguém. Não é? Isso para eu não quero fazer aqui propaganda, não quero fazer publicidade, não quero fazer de artistas brasileiros que quando vão para Angola fazem as suas e coisas boas, mas depois dizem assim, não diga que eu estive em Angola, porque senão vou ser seguido. Não é? E aqui um certo monopólio, Mas se vocês criarem condições, chegarem no Consulado-Geral de Angola, Sr. Fernandes, nós temos preocupações, temos dúvidas, temos isso, temos aquilo. Qual é o acesso? Como chegar em Angola? Como buscar ritmos? Como tratar de elaborar parcerias com, por exemplo, o Ministério da Cultura de Angola, com músicos angolanos? Eu informo-vos o seguinte:
A forma como os músicos angolanos entram em Portugal é impressionante. Como aproveitam as oportunidades no mercado português é impressionante. Estas que vocês não me deixam mentir. É verdade. Que aquilo dá medo. Eu pergunto, garotos, onde é que vocês foram à busca desta coragem? Eles estão na SIC, estão na RTP África, estão em quase toda a mídia portuguesa. Deixa-me completar o teu raciocínio só com uma pequena coisinha. A Madonna vive atualmente em Portugal e todos os dias no seu Instagram mostra a evolução dos seus filhos a falar português. Acham que é com música portuguesa? É com música angolana. Os filhos da Madonna falam português graças à música angolana em Portugal. É impressionante. É impressionante. É um grande instrumento. É um poder muito forte. Isto não tem fronteiras. Não tem balança até. Possamos pousar e isto tem peso X. É incomensurável. Eu quero transmitir um bocado este calor, esta experiência vivida assim na periferia, assim um pouco de longe, não é muito diferente deste grosso aqui. Está medo. E eu até gostaria muito que seria oportunidade para que cada um de nós fosse buscar mais, fosse saber mais. Que porta é que nós vamos bater? Vocês chegaram aqui, vice-versa, como chegar em Portugal? Como conhecer esse mercado? Com quem efetivamente? Que pessoa, que entidade apropriada nos temos que contactar, ter, para que possamos entrar no mercado? É interessante o diálogo. Não fiquemos fechados. O samba não tem peso. O samba não tem peso. Muitos ritmos brasileiros aqui, isso não tem peso. Não tem peso. Isso não tem valor. Isso tem outra coisa inexplicável. Que isso pode chegar a Portugal. Alguém disse há pouco tempo que chegou em Portugal, entrou no mercado português e encontrou algum público. Alguém disse aqui há pouco tempo, eu lembro. Encontrou algum público. Não é algum público. Encontrou muito público. Os meus pais casaram-se com a música de Roberto Carlos. E eu já te vou contar com que música é que eu me casei. Foi com esta. E espera um pouquinho mais. E eu não minto, o penúltimo álbum, um dos álbuns, vinha a música do Roberto Carlos. Qual é? Que deu o que falar aí há 2, 3, 4 anos. Deu muito o que falar. Que eu gosto muito da música da Regional de Rossi. Agora sou eu. Eu mandei este disco à minha mãe. E minha mãe não acreditou. Disse, filho, o Roberto Carlos ainda vive. Vive. E viverá para sempre. Olha, sabes que o Roberto Carlos está em número 1 do top português? Mas calma. Não está com o Roberto Carlos. A Raquel Tavares, nossa fadista, fez uma recriação, não, nem sequer foi dueto, foi recriação da música do Roberto Carlos e é número 1 em Portugal. Portanto, repara, está a relação, a conexão lusófona do outro lado. É diferente, estamos aqui a discutir. Completamente diferente. Mas quero contar convosco. E eu agradeço imenso a vossa vinda. Vamos ter mesmo que encerrar. Acho que vamos ficar com o vosso horário, que é agora para o vosso show. 8h20. 20h20, não se esqueçam ali. O primeiro diálogo está feito. Muito obrigada a todos por terem vindo. Estamos no ano 0, vamos evoluir a partir daqui. Obrigada, Fernando, por ter vindo e feito este esforço. Espero que nos ajude a estreitar estes laços politicamente corretos de evoluir um pouco na parte do business, que é tão crucial na carreira de um artista. Obrigada, José Fernandes, Sónia, muito obrigada também por vir, John, Ricardo, Gonçalo. Vemo-nos no 1000, espero. E Capitão Fausto, que tem um excelente trabalho aqui no Brasil. Esperemos que venham mostrar e lançar o trabalho aqui também. Sim, e obrigada à plateia fantástica que esteve aqui connosco.